Olá a todos e todas da disciplina de Estatística Aplicada à Administração 1. Eu me chamo Paulo e junto da minha colega de classe Letícia, vamos apresentar o artigo que escolhemos a fim de atingirmos a terceira nota da disciplina. O nosso artigo ele tem como título Estágios do Ciclo de Vida e Perfil de Empresas Familiares Brasileiras. Vamos apresentar alguns objetivos, a metodologia que foi utilizada, e vamos apontar também alguns aspectos da estatística descritiva que identificamos no artigo. Bom, nosso título é Estágios do Ciclo de Vida e Perfil de Empresas Familiares Brasileiros. Ele já nos passa a ideia de que o nosso artigo ele está dividido em duas vertentes, certo? Né? O conceito de modelo de empresas familiares, ele nos indica que a empresa, né, ela familiar, ela é governada e ou gerenciada com a intenção de moldar e perseguir a visão de manutenção dos negócios para uma coalização dominante controlada por membros de uma mesma família ou pequeno número de famílias, certo? De forma que seja sustentável através de gerações de família ou famílias. Esse conceito, embora seja bem simples, né, de compreender, ele gera muitas combinações que apresentam dificuldade ao pesquisar o tema. Deve ser destacada a perspectiva de que não basta o controle ser feito por uma família, mas sim que existe a intenção de que o negócio seja mantido por ela. Os estudos sobre as empresas familiares têm se apoiado em diversas vertentes teóricas. Foi escolhida uma abordagem conceitual do modelo FPEC, ou FPEC. Né? Ele é utilizado como base para a capacitação de características das empresas, a partir de três dimensões, que são as que a gente vai abordar no nosso artigo: o poder, a experiência e a cultura. O poder ele é tratado separando-se a propriedade, a governança e a participação na gestão. No que se refere à propriedade, né, ela é caracterizada pela participação da família no controle acionário e pela existência de acionista externo. A existência do conselho, que tem atividade de governança, pressupõe a mesma perspectiva, ou seja, a participação dos membros da família e externa. Alguns autores, né, eles não encontraram evidências de impacto de diferentes gerações sobre a qualidade da governança, estabelecidos nas organizações. No que se refere à participação da gestão, os resultados indicam uma atuação dos membros da família fundamentalmente diretiva. A experiência. Em termos de experiência, o modelo destaca quais gerações participam na propriedade em termos de participação acionária e também na governança e na gestão. Essas diferentes combinações proporcionam distinções em termos de perfis de organização. A cultura, em termos de modelo, ela indica elementos de valores e premissas de famílias que são aderentes aos negócios. Assim como os compromissos e a dedicação dos membros da família com a organização, os próprios desenvolvedores do modelo FPEC introduzem análise simplificadora quanto às variáveis a tratar. Nesta pesquisa, foi usada a escala Klein para mensurar poder, experiência e os três melhores itens do ponto de vista da validade do conteúdo, para mensurar a cultura, sendo apresentados no quadro 1, que vamos demonstrar ao decorrer dessa apresentação. O ciclo de vida das organizações. Nessa outra vertente do nosso trabalho, né, é uma das variáveis na discussão do processo sucessório das organizações, e ela permite entender elementos do modelo de gestão e estratégia por eles adotados. Baseado na visão das ciências biológicas, isso leva em conta que as organizações progridem numa sequência de estágio no qual se pretende distinguir características que essas empresas possam ter ao longo de suas vidas. Dessa maneira, os estudos sobre ciclo de vida permitem os gestores o entendimento das organizações e suas características durante toda a sua trajetória.
Existem vários modelos de ciclo de vida com diferentes quantidades de estágios, mas em geral, todos apresentam suas configurações levando em conta o contexto organizacional, a estratégia, a estrutura. Nesta pesquisa foi utilizado o modelo Lester. Ele classifica as organizações em 5 estágios, que são o nascimento, crescimento, maturidade, declínio e rejuvenescimento. O modelo Lester ele foi aperfeiçoado no que se refere à classificação, mas se afastou da perspectiva econômica da lucratividade, dado que os interesses temporais podem ser distintos. Uma das fragilidades do modelo Lester, assim como de todos os outros, é que ele ignora estágios intermediários entre os 5 apresentados. Os elementos considerados. Um minuto. Só aqui a apresentação. Certo. Os elementos considerados no modelo agregam as seguintes perspectivas. Situação. Esse elemento se refere a perspectivas gerais das organizações, tais como tamanho, idade, diluição de propriedade, etc. Métodos de tomada de decisão, foco nos tomadores de decisão, tem a estrutura organizacional também, varia de uma pessoa para um conjunto complexo. Tem o nascimento, que ele normalmente tem menor porte do que os concorrentes, luta pela existência, processo decisório na mão de poucas pessoas, propriedade concentrada. Esse tipo de gestão é baseado na intuição e a inovação ocorre de maneira rápida, embora um pouco estruturada. A estrutura organizacional é simples, com poucas pessoas de baixo nível de receitas. Ele tende a criar seu próprio ambiente e o grande desafio desse ponto é conseguir clientes e gerar caixa. No que se refere ao processamento de informações, ele é bem simples, quando não é precário. No processo decisório também, as informações são mínimas e bem restritas. Tem o crescimento também, onde a principal preocupação neste estágio consiste em crescer, e isso proporciona benefício na economia de escala. A estrutura simplificada vai sendo substituída por outra, que privilegia o papel dos gestores e a divisão do trabalho, descentralizando as decisões em relação ao estágio anterior. Temos também a maturidade, onde surgem estruturas mais formais, com descrições de funções, relações hierárquicas, políticas, e os procedimentos que promovem muito da flexibilidade e dedicam-se à estratégia de planejamento. Eles delegam também decisões do dia a dia para níveis hierárquicos inferiores. O declínio, ele trata-se do estágio onde a organização, ela falhou no confronto com desafios externos, relativamente, em algum momento, à escassez de recursos e a ocorrência de resultados desfavoráveis. O rejuvenescimento, ele pode ocorrer como resposta ao excesso de burocratização e ausência de inovação. Bom, todo trabalho de pesquisa, um artigo, ele tem algum objetivo. No nosso artigo, nós conseguimos identificar a pergunta, que seria o objetivo que ele queria alcançar com essa pesquisa, onde ele pergunta qual a relação entre os estágios de ciclo de vida e as características distintivas das empresas familiares, embasando nos 3 pontos que nós falamos, na categoria FPEC, que é o poder, experiência e cultura. Essa pergunta iremos deixar ela respondida ao fim da nossa apresentação, na conclusão, e tratando dos objetivos, o artigo em si, ele trata do impacto que os membros das famílias trazem para a organização por meio dos elementos poder, experiência, cultura. Observando os modelos de ciclo de vida organizacional, temos que empresas no estágio de nascimento e crescimento têm estrutura e processamento de informação mais simples que nos estágios de maturidade.
nos estádios iniciais, o poder da família é mais significativo e as decisões são centralizadas nos fundadores, com o amadurecimento e a tendência, né, é que a empresa se profissionalize e perca características marcantes de empresa familiar. Certo, né? A metodologia utilizada pelo presente artigo, né? Ela foi de cunho quantitativo, né? Ele utilizou acho que survey, alguma enquete, numa amostra de 117 empresas, né, familiares. É, ele utilizou aspectos da estatística descritiva e, como eu falei, para ele alcançar o objetivo, né, ele fez esse tipo de enquete junto dos executivos da empresa e com algumas perguntas para serem abordadas aqui, né, nessa pesquisa. Nesse sentido, o procedimento metodológico ele abrange a definição de população e amostra e o instrumento de coleta e suas medidas, né? Tem algumas características da estatística descritiva é que percebemos que a amostragem, né, ela foi feita estratificada, né, onde os estratos são as empresas de médio e grande porte. Bom, como eu falei anteriormente, né, os dados analisados por meio de estatísticas descritiva e modelagem de equações estruturais, né, com estimação por mínimo quadrados parciais. É, nos procedimentos metodológicos, né, foi considerado que o método mais adequado para permitir o teste das hipóteses, quando se tem variáveis latentes, inclusive como formativos, né, que é o caso da presente pesquisa. Eles utilizaram um software, né, que foi o Smart PLS V324, né? Ele fez um levantamento, né, das empresas para o envio da pesquisa, considerando três procedimentos, né, que foram adotados, que foi o acesso às empresas listadas na revista Exame, Maiores e Melhores, remoção das empresas governamentais, instituições financeiras e demais empresas listadas na Bolsa de Mercadorias, né, e futuros na Bovespa, assim como a exclusão de empresas de controle estrangeiro. O envio da pesquisa a 917 empresas que potencialmente se alinham à definição da empresa. Foram recebidos 128 questionários, né, 14%, né, da população, mas os que foram válidos foram apenas 117. E na fase de tratamento, né, dos dados, os autores perceberam que existia concentração de empresas em determinados setores, como do varejo, energia, bens de consumo, né, e isso implica, né, diretamente no perfil dessas empresas, né, onde as de maior porte tendem a ser de bem de consumo, de energia, e as de menor tendem a ser as de varejo, né? A gente pode ver isso alguns exemplos é, na prática, né? E no nosso dia a dia, como mercados locais, que trabalham mais com varejo, né? E as maiores que abrangem esses setores, né? De energia, de bem de consumo. E ele nos apresentou esses dados, né? Alguns resultados por meio de uma tabela que foi elaborada pelos autores, né? Pelos pesquisadores. Essa tabela que eu vou estar apresentando agora. Bom, na nossa primeira tabela, né, ele nos mostra como ele agrupou, né, os dados da pesquisa dele a partir das 117 respostas, né, que ele teve de 117 questionários, onde ele fez a distribuição dessas empresas por setor, onde dá para ver que onde ele bota o número N, né, de empresas que estavam no setor de varejo, assim como pelos bens de consumo, energia. Aí, né, nesse tipo da pesquisa dele, onde ele vai
obter os resultados. Aqui, por exemplo, aqui nos bens capitais, na amostra, né, de 117, que foi o que ele utilizou, ele viu que 4%, né, dessas empresas representavam os bens de capital, aí 23% as de varejo. E no final nós vamos ter alguns resultados sobre isso. Na nossa segunda tabela, nós temos uma afirmação, né, onde o porte, né, da organização ele está também diretamente ligado ao quantitativo de funcionários dessa empresa, né? Ou seja, quanto mais funcionários, mais complexa se torna a pesquisa e a análise que está sendo feita, né? Então, para conseguir, né, perceber essa forma mais adequada, né, as características do ciclo de vida, né, eles fizeram a seguinte tabela, a tabela aqui que vocês estão vendo, né, a tabela 2. Eles fizeram a distribuição das empresas pela quantidade de funcionários. Bom, a partir, né, das duas primeiras tabelas apresentadas, onde ele agrupou os dados, né, e organizou em forma de tabela, ele pôde fazer uma análise e obter alguns resultados, onde nessa primeira aqui, no primeiro quadro, né, o quadro 3, ele percebeu que existe uma associação positiva, né, entre os estágios do ciclo de vida organizacional, do nascimento e do crescimento, e os elementos de poder e cultura, né, do FPEC. Como você pode observar aqui, o poder, né, está relacionado à validade com sinal negativo e não houve validação estatística. Na cultura, não houve validação estatística e não houve validação estatística no crescimento também. É a cultura relacionada ao nascimento e ao crescimento, né? Bom, estamos chegando ao final da nossa apresentação, né? É, aqui, como último resultado, também os autores perceberam que existe sim uma associação positiva entre os elementos, experiência e cultura e os estágios de vida organizacional na maturidade e no declínio e no rejuvenescimento. Ou seja, já tiramos as duas primeiras etapas, né, que falamos anteriormente, que foi o crescimento e o nascimento. Então, nas outras aqui, eles perceberam que existe uma associação positiva, né, entre esses elementos, como pode ser abordado aqui na tabela 4, né, onde o poder está relacionado à maturidade, declínio e rejuvenescimento, assim como a experiência e a cultura também estão, e o grau de associação em que eles estão. Validado, não houve uma validação estatística, né? São coisas que os autores conseguiram perceber a fim de ter os resultados da sua pesquisa. Bom, para concluir, né, nosso artigo, né, ele foi publicado em 2017 na revista RAI, né, que aborda a administração de empresas, né, no volume 57, né? E para concluir, né, que percebemos que diante, né, de todos os dados obtidos e das análises que foram feitas, né, eles perceberam que os três elementos que abordamos aqui durante toda essa pesquisa, durante toda essa apresentação, eles estão relacionados de forma diferente, conforme como a gente percebeu no quadro 1 e no quadro 2, né? Em termos de tamanho, efeito ou sinal, com cada estágio do ciclo de vida organizacional. A gente percebeu que estão relacionados diferentes, né? No nascimento e no crescimento eram alguns tipos de relação e nos outros pontos foram outros. Né? Isso indica que quando se trata de empresas familiares, né, o modelo de ciclo de vida ele pode ser considerado limitado e os elementos de poder e cultura e experiência estão presentes diferentemente em cada um desses estágios.